Bom, nós já comentamos sobre as máquinas síncronas, cujo campo girante é proporcional à frequência da rede elétrica, sendo que no rotor temos os ímãs permanentes. Mas a pergunta que surge é: como que a gente consegue o giro inicial, sendo que somente com um campo e os ímãs permanentes não há nenhuma oposição entre os campos e, consequentemente, nenhuma força para gerar o torque? Então, para isso, você precisa dar uma partida inicial para fazer um giro inicial, gerar essa oposição de campo e ter o torque. Existem dois métodos onde nós usamos essa pequena máquina, que é chamada de excitatriz, para dar a excitação de campo nas bobinas do motor ou gerador síncrono. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem uma excitatriz sem escovas, que consiste no seguinte: colocar no eixo principal aqui o rotor, tem aqui o rotor principal, esse rotor grande da máquina síncrona, nós instalarmos um pequeno rotor de uma máquina de corrente alternada. Então ela nada mais é do que um gerador de corrente alternada que vai, através de um circuito de retificação, conforme a gente vê aqui essa parte de eletrônica de potência, ela dá um sinal retificado e polarizar permanentemente as bobinas aqui do rotor. Então, diante disso, nós já temos aqui a polarização e a gente tem aqui a oposição do campo do estator, que é proporcional à rede elétrica, e a gente começa a ter o giro do motor. Outro método é a excitatriz piloto. Nela, utilizamos um motor específico, né? Ou pode ser um motor ou também um gerador, para dar essa excitação inicial nas bobinas. Então, ao passo que a gente tem em um detalhe construtivo, né, que é sem escovas e propriamente solidário ao eixo, e o circuito todo de retificação aqui no mesmo eixo. Na excitatriz piloto, nós usamos uma máquina piloto para dar essa excitação inicial na máquina síncrona. Pode ser também, né, não afasta a possibilidade de também na excitatriz piloto nós também colocarmos no mesmo eixo essa máquina excitatriz piloto. A outra questão é sobre o gerador, quando ele tem um comportamento sobreexcitado e subexcitado. Para responder isso, usaremos aqui o diagrama de fasores. Se nós pensarmos aqui na configuração sobreexcitado, nós temos aqui um aspecto em termos reativos, que o circuito está com o fasor aqui para baixo. Então ele tem um comportamento mais capacitivo. Ele vai ter essa reatância, esse consumo capacitivo da rede. E, ao passo que, se nós usarmos ele subexcitado, a gente tem um fasor aqui positivo, que tem um aspecto indutivo. Então essas duas vertentes aqui do gerador é uma forma muito útil da gente dosar e calibrar o fator de potência de uma rede elétrica, né? Então é mais aí um outro comportamento que não se restringe só a gerador e motor. Ele nada mais é também do que um capacitor ou indutor dinâmico, um indutor ou capacitor síncrono, sendo que nessa configuração ele é um capacitor síncrono, e nessa daqui, subexcitado, ele acaba sendo um indutor síncrono. Então, neste caso aqui, a gente diminui a reatância e calibra aqui o fator de potência para ser o mais próximo possível de 1. E aqui a gente diminui o triângulo de potência, né? A gente aqui calibra aqui, ou melhor, a gente aqui aumenta o triângulo de potência e aqui a gente diminui o triângulo de potência.